Bom, meu nome é Marco Bianchi, eu nasci aqui na capital de São Paulo mesmo e nasci no dia 24/5 do longínquo ano de 1972. Bom, a minha família é um caso à parte. O meu pai é engenheiro civil, a minha mãe é professora universitária, ela é socióloga, depois fez a formação acadêmica dela na área de sociologia da economia. Ela é professora universitária aqui na Faculdade de Economia da USP, desde que eu me conheço por gente. E eu tenho dois irmãos, uma irmã, uma engenheira civil formada aqui na Poli, e o meu irmão, se formou em física, também aqui na USP. E, então, a família de gente estudiosa, e talvez eu sendo o pior deles, acabei, né, me desencaminhando e virando humorista. Quando eu era moleque, a primeira coisa que eu pensei em fazer, quando meus pais me perguntaram, eu tinha 3 anos de idade, Marco, o que você vai ser? Eu falei, bandido. Daí, com 4 anos, eu queria ser policial, que também não está tão distante. Depois, com 6 anos, eu queria ser jogador de futebol. Daí, meus pais já sabiam que eu era tão viciado em futebol que eles me botaram no basquete. Quando eu fui ficando adolescente, eu comecei a perceber a minha vocação para criação. Determinado momento da minha vida, acho que a partir de uns 10, 12 anos, eu e meus primos, meus primos são muito engraçados, então a gente sempre estava fazendo brincadeiras e as brincadeiras envolviam muita gozação e criação de personagens fictícios baseados em amigos, em parentes. Então a gente criava uns tipos e ficava repetindo aquelas piadas. E daí eu lembro que eu tinha 10, 12 anos, meu primo tinha uma câmera de vídeo, a gente ia lá e fazia uma história de uns cowboys, não sei das quantas, que daí já tinha um toque de humor e com isso eu fui pegando muito gosto nessa coisa de montar um vídeo, de criar, né, que era um processo completamente livre. E naquele momento eu comecei a perceber que se eu escrevesse aquilo que a gente gravaria, aquilo ficaria uma coisa mais elaborada, mais divertida. Então foi quando eu comecei a botar no papel alguma coisa para ir para aquele momento da gravação já com alguma coisa preparada. Daí foi assim que eu me toquei que eu realmente poderia fazer aquilo e que aquilo era a minha praia. Então eu tinha inicialmente essa vontade de fazer propaganda, mas quando eu conheci o curso de rádio e televisão, eu percebi que seria muito mais interessante eu usar a minha criatividade para criar para o público do que para criar para os clientes e donos de marcas. Então, quer dizer, é muito mais útil, teoricamente, né, pelo menos na minha visão do ponto de vista social, e é muito mais motivante, estimulante do ponto de vista criativo, né? O que mais me marcou na ECA foi a convivência com os amigos aqui a cerca de uns 30 metros aqui do local onde a gente está gravando, que era ali mais especificamente na lanchonete, onde a cerveja sempre foi bastante gelada, onde havia uma mesa de ping-pong, uma mesinha de pebolim, né, ou totó para os cariocas. E então eu acho que para mim essa convivência pode parecer papo de bicho grilo, mas essa convivência com as pessoas foi o que mais me acrescentou aqui na ECA. Então, sabe, aqueles 6 anos que eu passei aqui, eles foram passados basicamente nesse convívio, muito mais do que na sala de aula. E isso foi muito, muito bom para mim, porque, afinal de contas, também acho que não tem um lugar melhor para se exercitar, né, o humor do que numa mesinha tomando uma cerveja com os caras e falando um monte de bobagem, né? Bom, a pessoa que conseguia andar e respirar ao mesmo tempo já era diferenciada em termos esportivos aqui na ECA, né? Eu, felizmente, eu tinha alguma facilidade com esportes. Naquela época eu ainda tinha joelho. Na verdade, naquela época eu já tinha um joelho e meio, mas eu ainda era mais magrinho, corria mais e tal. E eu joguei basquete durante muitos anos, então eu sabia jogar
razoavelmente bem basquete, eu dava uma enganada no handball e tal. E os caras que jogavam não tinham o menor critério para quem era escalado. Tipo, tinha o Celso, ele, se algum dia ouvir esse vídeo, ele vai concordar. Ele não jogava porra nenhuma, ele era gordinho, baixinho, não corria, não era habilidoso, não tinha senso coletivo, era totalmente individualista, brigão, brigava e apanhava ainda, nem brigar ele sabia. E ele era titular em todos os times, porque ele era o presidente da Atlética, sei lá. A gente teve boas histórias, teve até um Juca que a gente fez, todo mundo lembra até hoje, que a gente conseguiu uma vitória que foi bem excêntrica, porque todos os alunos antes do jogo fizeram uma espécie de um esquenta, né? E daí fizemos uma cerimônia religiosa, sem a presença do pajé, mas com o cachimbo da paz, e que foi bastante utilizado por todos os atletas. E com aquele doping ou antidoping, como queiram, a gente conseguiu uma vitória realmente histórica. A minha história boa com o Lully é que a gente foi despejado da casa que a gente alugava por minha culpa, porque ele já morava lá e ele que tinha feito o contrato de aluguel. Só que em um determinado momento o Lully, éramos ele, eu e mais 3 pessoas, o Rodrigo, o Celso e o Sérgio. Só que em um determinado momento o Lully saiu da casa e ele não avisou para o cara que tinha feito o aluguel, porque o negócio do cara tinha sido com ele, né? Mas ele também não avisou nada para mim. Um belo dia o cara ligou lá e falou, o Lully tá aí? Não, o Lully não mora mais aqui. Né, o burro. E daí, não, tá, então vocês também não moram mais aí. Daí a gente ficou mais uns 2 meses na casa e acabou sendo despejado. Foi um para cada lado e não foi muito... Os caras ficaram putos da vida comigo. Bom, a Rádio USP surgiu para mim no 2º ano da faculdade, a partir de um trabalho que eu tinha feito para a faculdade, que era um trabalho de rádio. O professor falou, olha, criem um programa de rádio e produzam. E então eu criei um programa chamado Rádio Alegre. E daí foi onde surgiram os personagens que, alguns anos depois, viriam até se tornar conhecidos do grande público em outras emissoras de rádio. Mas com aquele trabalho eu fui à Rádio USP e fui ao diretor da época chamado Melquiades Cunha Júnior, que é um jornalista importante e é um cara que foi muito, para mim também importante, porque ele abriu as portas da rádio para mim, e mesmo com um trabalho que era muito... Ele não era 100% amador, porque ele já tinha, digamos, um toque de... Ele já tinha um senso de humor que era uma coisa que natural, que eu trazia comigo. Mas ele, tecnicamente, ele era muito precário, e mesmo assim ele deu valor àquilo em termos artísticos, conseguiu enxergar um valor artístico naquilo, me deu esse espaço para que eu começasse a produzir programas de rádio, assim, uma vez a cada 3 meses. Mas o fato é que com aquilo eu fui aprendendo e fui desenvolvendo aquela habilidade, acabei ficando 4 anos na Rádio USP, e depois o programa se tornou semanal, depois ele passou a ser um programa diário, que passavam pílulas. Então foi assim, quer dizer, foi a partir do trabalho da faculdade e depois desses 4 anos de Rádio USP, recebi um convite para levar aquele projeto para a 89 FM, que é chamada Rádio Rock, que lá a coisa vingou, daí os personagens se tornaram conhecidos e fizeram maior sucesso, e assim a minha carreira, enfim, aconteceu. E, aliás, aproveitando para dizer que eu acho que eu não consigo entender como possa existir uma rádio universitária que ela não seja nem digamos, não tenha fins comerciais, como não deveria ter mesmo, mas, por outro lado, não seja aberta aos estudantes, quer dizer, para que serve a Rádio USP? A Rádio USP devia ser dominada completamente pelos estudantes. Bom, esses personagens que eu criei para a Rádio USP, eles foram sempre criados com inspiração em pessoas que eu conhecia, em coisas da minha vida.
coisas do cotidiano. Na hora que você encara um personagem, claro, você se torna um grande mentiroso, mas daí tem que mentir direito, né? Então eu fui construindo essa história de vida dele. Depois eu fiz que não, que eu nasci em Birigui, e daí a minha família toda morreu num acidente de uma viagem de bonde, e eu fiquei órfão com poucos meses, e daí eu fui morar no sótão de uma creche em Birigui, e depois eu fugi de lá, daí eu sobrevivia na rua, eu bebia água da chuva, eu arremessava amendoim nos faróis para pedir esmola aos mendigos, daí eu comia um chiclete grudado na sarjeta, depois, aí depois o tio Miguel, que era o meu aliciador, era um cara muito bom, bom caráter e tudo, apesar de pedófilo e aliciador. Daí ele me trocou por um panetone com um cara que era roupeiro da Cabo Friense. Eu fui morar em Cabo Frio. Em Cabo Frio eu consegui uma bolsa. Uma senhora esqueceu uma bolsa ali na lanchonete. Eu, com aqueles valores, eu consegui ingressar na FODERJ, Faculdade Odair Ernesto Júnior. Enfim, toda essa história de vida do personagem, né? Que, enfim, quando você vai criar uma ficção, quanto mais elaborada ela foi, mais detalhada, melhor, né? Depois que o programa na 89, os sobrinhos do Ataíde começaram a fazer sucesso, a MTV fez um convite para que a gente apresentasse o Rock Go, que era um campeonato de futebol entre bandas de rock, que já existia na MTV, mas pela primeira vez eles chamaram a gente, na época eu e meus sócios do programa, para fazer a narração daqueles jogos. A gente fez pela primeira vez em 96, 97, daí esse campeonato foi bem sucedido, fez sucesso, eles chamaram a gente para fazer outras vezes, e depois em 2003 começamos a fazer um programa semanal, que era uma mesa redonda, ao vivo, e daí que, digamos, eu fiquei de 2003 até 2010 fazendo esse programa ao vivo na MTV, que foi um trabalho também que foi bem reconhecido. Eu acho que se hoje o jornalismo esportivo ele é tão engraçadinho assim, ou se ele é tão mais voltado para o entretenimento, às vezes, do que para o jornalismo, é muito em função dessa ousadia da MTV de ter lançado o Rock Go, coisa que nunca ninguém teve coragem de fazer, né? Mas depois que a coisa dá certo, daí as Marias vão com as outras, estão todas já na fila. A primeira coisa que eu estou tramando atualmente é conseguir algum trabalho. Porque na internet, claro, você ainda não ganha dinheiro como se ganhava na televisão. O rádio hoje em dia virou uma pobreza, né? Porque com a concorrência da televisão e da internet, então eu estou, sem dúvida, passando um momento assim, de transição difícil. O trabalho artístico ele tem que ser espontâneo, né? Ele tem que ter o mínimo de espontaneidade. Eu acho que eu diferencio um pouco arte de produto, um pouco nessa linha, quer dizer, aquilo que é criado com alguma naturalidade, com alguma boa intenção, querendo transmitir alguma coisa. E aquilo vem de dentro do artista, quer dizer, ele não pode passar de dentro do artista pelo departamento comercial, depois pelo marketing, depois pelo administrativo. Então, fica difícil você conciliar os interesses trabalhando numa emissora. Quanto maior a emissora, menor o seu poder de barganha, né? Então, fica complicado. Eu acho que, por essa razão, eu não tenho tanto espaço quanto eu gostaria de ter na televisão, mas, por outro lado, eu acho que isso me dá mais liberdade de conduzir a minha criação da forma que eu acho mais correta e da forma que me dá mais prazer, porque eu quero que as pessoas vejam meu trabalho e gostem de mim, né? Eu não quero me dar bem, só me dar bem com o meu trabalho, eu quero me dar bem porque eu estou oferecendo alguma coisa boa. E, infelizmente, na televisão, principalmente a televisão, acho que é um meio dominado por essa visão medíocre, assim, pequena, que geralmente não abriga quem pensa de uma forma um pouco mais razoável, assim, né? Porque eu não acho que eu sou o ET, eu acho que eles são os ETs.
Esses últimos anos, depois que saí da MTV, eu tive as condições de dedicar muito mais tempo à criação. Então, eu criei milhares de roteiros, eu criei novos projetos, eu tenho, assim, um arsenal de projetos engavetados que eu pretendo, em algum momento, colocar no ar, seja na internet, no rádio ou na televisão. É difícil dar algum recado para os decanos sem parecer professoral ou sem querer, né, ser o tiozão, o dono da verdade. Eu acho que o que eu posso dizer é que aproveitem, tanto quanto eu aproveitei esses anos, porque são momentos muito importantes na formação das nossas personalidades, né? Quando você tem um pouco mais de liberdade para ver quem é você, assim, é uma questão de autoconhecimento importante. Sempre que eu venho aqui na USP, eu fico viajando e olhando para cá e lembrando. Então, é muito importante mesmo para mim também poder dividir essas lembranças, até para que eu não as perca e para que as pessoas também entendam um pouco melhor o que eu faço hoje, né? Vendo o que eu fiz nessa época e como surgiu essa minha carreira, né? Afinal, a ECA aqui foi o berço da minha carreira, né? E que é a coisa mais importante da minha vida. Então, eu realmente valorizo muito.